A paz de Cristo. Primeiramente, obrigado por estar assistindo esse vídeo, certo? Hoje eu quero conversar um pouquinho, mostrar para vocês aí qual é a diferença entre a Bíblia judaica, a Bíblia católica e a Bíblia protestante ou Bíblia evangélica, tá? Então a Bíblia judaica, qual é que é a Bíblia judaica? A Bíblia judaica eles chamam de Tanakh ou Tanakh, certo? Ela é uma Bíblia composta por 24 livros, certo? Enquanto a Bíblia protestante são 39 livros e a Bíblia católica 46 livros, tá? De onde é que vem essa diferença? Como é que surgiu? Como é que isso aconteceu? Né? De onde é que vem isso? Certo? Tá? Então, Tanakh ou Tanakh, certo? Vem de Torá, Nevim e Ketuvim, tá? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? E depois vem Nevim, que são os livros dos profetas, e depois Ketuvim, que são os livros poéticos, né? Salmos, Eclesiastes, esses livros, ok? Então, os livros, ou pelo menos a Tanakh, ela não era um livro em si, tá? Bíblia vem da palavra biblioteca, certo? Então os originais, lá os originais judaicos, eles eram guardados em rolos. Então eram 24 rolos, certo? Que cada livro que eles queriam, eles pegavam um rolo e abriam aquele rolo, tá? E possivelmente, né, por causa desses rolos, alguns rolos eram muito grandes, eles dividiram isso, tá? Como é que foi feita essa divisão, certo? Os 24 livros da Tanakh geraram os 39 livros da Bíblia protestante, certo? Samuel, Crônicas, Reis era um livro, cada um era um livro, tá? Foi dividido em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Neemias e Esdras eram um livro, daí foi dividido em 2, tá? Os 12 profetas menores era apenas um livro, ou melhor, um rolo, então daí foi dividido em 12, certo? E se a gente pegar essas divisões aí e calcularmos, isso aí vai dar mais 15 livros, que vai dar os 39 livros da Bíblia protestante, tá? Então, dos 24 livros, alguns livros foram divididos, tá? 12 profetas menores, Neemias e Esdras eram um livro, Samuel era um livro, Reis era um livro e Crônicas era um livro, depois virou 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. 24, agora nós temos 39 livros, ok? E a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, tá, do que a Bíblia protestante. De onde é que se originaram 7 livros a mais? Os católicos criaram 7 livros a mais? Ninguém criou nada, ninguém acrescentou nada, tá? Isso aí foi uma coisa que se perdeu durante a história, que se perdeu aí, que historicamente foi um erro cometido que foi sequenciado, foi dado uma sequência e eles se perderam, tá? Eu vou explicar já como é que isso aconteceu, ok? Então lá pelo ano 170 a.C., acredito que é mais ou menos isso aí, Israel estava sob domínio grego, tá? Antíoco lá, o soberano, certo? Queria eliminar toda a cultura judaica, toda a cultura lá dos israelitas, certo? O sabá, toda a história deles, ele queria pegar a cultura grega e colocar lá, e que a cultura grega fosse manifesta naquele lugar, que fosse a cultura dominante, tá? E nisso aí muitas perseguições, chegaram a sacrificar o porco, que era um animal imundo, né, no templo dos judeus,
E a partir dali muitos judeus começaram a fugir, começaram a ir para outros lugares. E muitos judeus migraram para Alexandria. Alexandria era uma cidade no Egito. E o Egito, nesse momento, ele estava sendo dominado por Alexandre o Grande. Tá? Tanto que Alexandria é um nome dado àquela cidade em homenagem a Alexandre o Grande. E Alexandria, ela possuía a maior biblioteca de todos os tempos, a maior cultura, né? Estava naquele local. E só que eles não tinham a Bíblia hebraica nessa biblioteca. Então eles precisavam traduzir a Bíblia para o grego, tá? E colocar lá como completando, né, a maior biblioteca, maior centro de cultura, maior centro de conhecimento. Então eles precisavam trazer todo o material que eles conheciam na época, todos os livros e tudo mais, eles traduziam para o grego e levavam para aquela biblioteca. Diz a lenda, ninguém sabe confirmar, ninguém afirma realmente se isso é realmente verdade, mas que 6 membros de cada uma das 12 tribos foram separados para traduzir a Bíblia do original para o grego. Então 6 vezes 12 deu 72, né? Então eles traduzem a Bíblia do original para o grego, e essa Bíblia é chamada de Septuaginta, tá? Septuaginta que vem de 70, ou o livro dos 70, certo? Então eles traduziram do original para o grego. O que acontece nesse momento? Não se sabe se tinham lá mais livros naquele local, certo? Que era da cultura judaica, e esses livros também foram traduzidos nesse mesmo momento, tá? Que hoje a Bíblia Católica possui o livro de Judite. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Hoje a Bíblia Católica ela possui, na realidade são 7 livros a mais que a Bíblia Protestante, né? Mais porções do livro de Daniel e Esther, tá? Então a Bíblia Católica possui o livro de Judite, 1º e 2º Macabeus, tem ali Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Eclesiástico é um livro diferente de Eclesiastes. Eclesiástico é um outro livro, certo? Então são esses livros aí que são os livros a mais que a Bíblia Católica possui. E nessa época esses livros foram todos traduzidos e gerou a Septuaginta, ok? E a Septuaginta era o livro adotado pelos cristãos na época, tá? E cabe salientar que são 7 livros a mais que estão na Bíblia Católica, mas a Bíblia Católica possui 1º e 2º Macabeus, mas na Septuaginta tinham várias versões da Septuaginta ali, que tinha versões que tinha 3º e 4º Macabeus, tinham mais livros ali ainda, tá? Teve uma confusão ali, iniciou a tradução e essa tradução ela levou 150 anos para acontecer. Então tinha uma versão que tinha menos livros, outra versão que tinha mais livros, certo? E alguma coisa aí se perdeu nisso aí. Não sabe se dizer, eu pelo menos no que eu estudei não sei dizer, se os rolos viraram uma Bíblia, né? Tudo concentrado em um livro só, ou se continuou em rolos, tá? Mas pelo que eu entendi, eram rolos, traduziram e transformaram isso em um único livro. E nesse livro havia lá a Bíblia original, vamos chamar assim, a Bíblia judaica, Tanakh, e mais outros livros, né? Que eram os livros apócrifos, ou livros não canônicos, tá? Os livros canônicos eram aqueles livros santos, né, inspirados por Deus, canonizados, e os apócrifos, livros que não eram inspirados por Deus, tá? E como é que tudo isso acontece até chegar a nós, e por que os católicos mantiveram esses livros a mais, por que os protestantes não têm esses livros a mais, o que aconteceu aí? O que aconteceu nesse percurso até agora, tá? Então presta atenção que eu vou explicar aí todo o caminho aí até os dias de hoje, e por que hoje os católicos ainda se mantêm com livros a mais e por que nós temos livros a menos.
Tá? Então, como essas traduções da Bíblia estavam meio bagunçadas, a Septuaginta tinha várias versões, tinha versões com livros a mais, livros a menos, tá? Cabe salientar que todas essas versões possuíam a Tanakh ou Tanakh completa, tá? Mais outros livros lá que não se sabe de onde que saíram, certo? Então o Papa Damásio I, lá pelo ano 390 depois de Cristo, pediu para Jerônimo, ou São Jerônimo, né, fazer a tradução dessa Bíblia, né, do grego para o latim, né? Na realidade do grego não, né? Na realidade do aramaico, do grego e do hebraico, né, para o latim, e organizar a Bíblia, tá? Olha, ele deu a instrução para São Jerônimo, né, o santo ali dos católicos, ou Jerônimo, ou chame da forma que melhor achar, tá? A instrução dele foi o seguinte, ó: o negócio está bagunçado, traduz, estuda e verifica o que é correto ou não e monta a nossa Bíblia aí, reorganiza isso aí para nós, tá? E Jerônimo começou a fazer isso, certo? Claro, ele montou, quando nós vamos ler na história, ele dá uma instrução para Jerônimo, tá? Mas cabe salientar, ele pegou lá mestres judeus lá, pegou escribas, pegou pessoas estudiosos, ele montou uma equipe de trabalho para fazer isso. E ele começa a fazer essa tradução para o latim, certo? Tanto que a Igreja Católica manteve a Bíblia em latim por vários anos, lia e pregava em latim, certo? Onde é que o povo não entendia nada, tá? Mas isso é um outro assunto, não é um assunto do momento agora. A pergunta é por que livros a mais e por que livros a menos. Então, traduz do grego, aramaico e hebraico para o latim. E a história diz que ele fez um excelente trabalho, tá? Ele fez tudo perfeito, certo? E ele viu que tinham livros lá que não eram originais. E ele coloca lá, esses livros não estavam nos originais judaicos. E ele bota todos os livros, ele traduz e deixa bem claro, ó, esses livros não são dos originais. Ele até questiona o Papa Damásio para retirar esses livros. Ele diz assim, não retire esses livros, deixa esses livros, tá? Mas ele coloca observações ali, certo? Então durante a história toda tinha a Bíblia traduzida para o latim, onde é que foi utilizado, ali está o domínio da Igreja Católica, certo? Bíblia em latim, e tem lá as observações das partes que não estavam no original. E depois chega até o ano lá de Martinho Lutero. Então Martinho Lutero, lá no ano 1500, deixa eu ver se eu encontro aqui mais ou menos ali, depois do ano 1500, lá pelo 1517 por ali, né, Martinho Lutero começa a estudar a Bíblia e começa a ver ali que tem um monte de divergências entre a Bíblia, entre o que a Igreja Católica estava fazendo e o que a Bíblia dizia verdadeiramente, certo? E ali Martinho Lutero começa a traduzir a Bíblia. Ele começa fazendo uma tradução para o alemão, não é? Porque o que Martinho Lutero questiona? Poxa, se isso é palavra de Deus, se isso é uma instrução para nós, como é que a palavra é pregada numa língua que ninguém entende e como é que o povo não tem acesso a isso? Então Martinho Lutero vai lá e traduz a Bíblia para o alemão. E entre a tradução original, a primeira tradução e a última versão de Martinho Lutero, foram 10 versões. Tá? Teve a primeira versão. Na primeira versão do Martinho Lutero, ele lê as observações de São Jerônimo e começa a estudar lá os originais, e ele pega e coloca esses livros a mais como um apêndice. Ele não retira da Bíblia, ele coloca como um apêndice, porque são livros históricos, livros muito importantes e tudo mais, mas não são os livros canônicos, os livros sagrados, né, os livros inspirados por Deus. Tá? Então ele coloca lá como um apêndice, como um
um material complementar, porque ali vem histórias dos Macabeus. A história dos Macabeus está lá entre o último livro da Bíblia, lá, Malaquias e o Novo Testamento. Entre esse período são 700 anos. Tá? E Macabeus está ali no meio, ali, a revolta dos Macabeus, ali explica muita coisa histórica, muita coisa importante, muita coisa necessária da gente saber, tá? Como história, como cultura. Então ele deixa aquilo ali como um apêndice, tá? Só que nas próximas versões da revisão de Martinho Lutero ele retira aquilo fora. Ele retira, não sei por quais motivos, ele retira aqueles livros lá e deixa somente os livros canônicos, né? Os livros canonizados, os livros inspirados por Deus, ali conforme o original, né, judaico lá, certo? Então daí que vem toda essa diferença, tá? Em um momento em Alexandria, eles fazem toda a tradução do material judaico, traduzem alguns livros que eram livros históricos e não partes da Bíblia, colocam tudo no mesmo livro. E a partir daí nós temos uma Bíblia ali com livros inspirados por Deus e com livros históricos. São Jerônimo traduz isso para o latim e organiza e verifica o que é realmente ali parte da Bíblia, o que é sagrado e o que não é. Martinho Lutero retira esses livros que são históricos e ele separa, ele deixa fora. Tá? Mas ele deixa bem claro que são livros extremamente importantes, mas ele deixa fora lá porque eu acho que estava dando alguma confusão, certo? Então a partir daí que vem toda a história da Bíblia. 24 livros, que dividindo viram 39, então traduções de livros históricos inseridos na Bíblia, gerando os 46 livros, certo? Na realidade tem mais livros ali, certo? Além desses 7, mas não vou entrar no mérito agora, ok? Então, os católicos optaram por manter esses livros, os evangélicos ou os protestantes optaram por retirar esses livros. Na minha opinião, são livros importantes de pelo menos serem lidos para entender um pouco mais sobre a história, sobre tudo mais que aconteceu, ok? Então, primeiramente aí, novamente eu agradeço por assistir esse vídeo aí e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a Reforma Protestante. Então eu pego ali, vamos falar sobre Martinho Lutero, Calvinismo e sobre outros assuntos ali, como é que surgiu essa reforma aí e como é que a Bíblia saiu do latim para a linguagem popular, ou pelo menos para a linguagem que para cada idioma, né, da sua nação ali, certo? Obrigado, um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.